Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez é uma alegria para parceiros da educação tê-los conosco. Agradeço a presença de todos os professores e gestores das escolas parceiras, das diretorias de ensino, redes municipais parceiros e todos os educadores que nos acompanham. Nós, identificando, né, as demandas por apoio emocional e de saúde mental nesse cenário que vivemos, pensamos um conjunto de ações e tivemos a grande alegria de contar com o Instituto Ame Somente conosco. Então, chegamos à terceira live contando com o Instituto Ame Somente. Na primeira delas, trabalhamos a questão de saúde mental do educador, na segunda, saúde mental dos estudantes, e agora a gente fecha esse ciclo com a saúde mental na volta às aulas presenciais. Para aqueles que não assistiram às outras lives, o Instituto Ame Somente é uma associação sem fins lucrativos que tem como meta promover uma nova cultura sobre saúde mental no Brasil, com o intuito de que as pessoas assumam seu desenvolvimento emocional mais cedo. Eles realizam pesquisas, formações em saúde mental com educadores da rede pública e campanhas de conscientização. Já beneficiaram mais de 1 milhão de pessoas e hoje, além do Gustavo, que muitos já conhecem, a gente tem a alegria de contar com a Ana Carolina D'Agostini. Ela é psicóloga e pedagoga, especialista em psicologia nos cuidados da saúde da mulher pela Unifesp e mestre em psicologia da educação pela Columbia University. Trabalha no programa Semente e é membro da equipe do Instituto Ame Somente. Lá ela trabalha com formação e produção de conteúdo. Além de tudo isso, a Ana tem uma experiência grande em escola, né? Trabalhou 10 anos como professora de educação infantil, professora do EJA, coordenadora de ensino médio, além de trabalhar com formação de professores em competências socioemocionais. O Gustavo, para aqueles que não assistiram nossas outras lives, ele é médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, doutorando em psiquiatria pela Unifesp e organizou o livro Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber, que foi lançado em 2015. Então, dou as boas-vindas a Ana e ao Gustavo, um prazer tê-los conosco. Olá, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Um prazer essa parceria aí com parceiros da educação. Oi, pessoal. O meu vídeo não está aparecendo, eu estou tentando iniciar aqui o vídeo, mas sempre aparece: você não pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião parou o vídeo. Não sei o que é. Agora... Pronto. Ótimo. Pronto. Oi, pessoal. Boa tarde. Feliz de estar aqui com vocês de novo, um assunto diferente, e feliz de estar aqui com a Ana também, para a gente poder dividir um pouco da nossa experiência nesse período com vocês e esperamos poder contribuir com vocês nesse momento, assim, que é um momento muito desafiador, né? É isso. Muito obrigado. A Ana e o Gustavo, a gente hoje vai dividir o encontro em 2 blocos, né? A Ana e o Gustavo vão trazer um conjunto de conceitos, depois a gente traz as perguntas, né, que esperamos de vocês para serem debatidas da primeira parte, aí vamos para um segundo momento, também em princípios positivo e finalizando com mais perguntas. Então, para começar essa nossa conversa sobre saúde mental na volta às aulas presenciais, a gente queria trazer a questão do papel da escola nessa crise que vivemos, né? O quanto ela é importante para dar senso de comunidade, pertencimento, e também quais são os fenômenos mais comuns que são esperados na volta às aulas presenciais num cenário como o que a gente vive da pandemia. Então, eu passo a palavra para a Ana começar essa apresentação para nós. Tá aparecendo os slides? Tá. Sim? Sim. Bom, a gente está aí há quase 6 meses, né, nesse cenário de isolamento e de ensino remoto.
E esse debate sobre a volta às aulas presenciais, ele tem acontecido de forma aí bastante intensa, e a gente tem acompanhado o que as autoridades têm dito sobre os planos pedagógicos para a volta, os protocolos sanitários para a segurança, quando isso for acontecer. E no Brasil a gente tem vários cenários diferentes, então tem lugares que já voltaram, outros que já pensam em ser só no ano que vem, mas tem um tema que é em comum a todos esses cenários, que é o apoio emocional ao estudante, que é algo que tem sido bastante discutido, e é isso que o Gustavo e eu, a gente quer contribuir um pouquinho hoje. Bom, a volta às aulas, dessa vez, né, nesse cenário de pandemia, ela vai ser completamente diferente de qualquer outra volta às aulas que a gente já viveu na história, e ela vai ser caracterizada aí por um misto de emoções, desde o desafio da logística, de como é que a gente vai acomodar 25%, 30% da turma, como é que a gente vai fazer com que as crianças não se encostem, como é que a gente vai servir a merenda, até vários sentimentos, como incertezas, como é que a gente vai lidar com as mudanças e também com as saudades da escola, né, e do convívio com as pessoas. E esse momento da pandemia a gente pode ver como um momento de crise, porque ele teve uma ruptura do que a gente estava acostumado, foi algo que pegou todos de uma maneira inesperada, e eu acho que na educação é bem particular, porque teve uma mudança completa aí na forma de convívio, de como o ensino estava sendo construído entre os professores e os alunos. Então a gente pode ver que a crise na educação ela chega de uma forma ainda mais desafiadora, mais específica. E é interessante que a palavra crise, ela denota uma dificuldade, né, um desafio, mas a origem da palavra crise, ela significa decisão, uma palavra que a origem etimológica significa decisão. Então, eu acho interessante a gente olhar também para essa crise, para esse cenário, como um momento de fazer escolhas. Então, como é que a gente vai fazer essa volta às aulas? O que a gente faz com tudo isso que a gente sentiu, que a gente viveu? Então, é importante a gente pensar também na crise, nesse viés, e também que a educação ela é feita, sobretudo, de relações humanas, de pessoas. E isso é muito complexo. Então, a gente não tem uma solução única que vai servir para todas as escolas, para todas as pessoas, e o que a gente tem são temas que parecem ser bastante comuns entre as pessoas, mas que cada escola, cada instituição vai ter que pensar o que faz sentido ali para elas, frente à comunidade ali que eles estão. E essa crise também, ela fala de uma crise coletiva, já que de forma coletiva a humanidade passou aí por perdas, pela experiência de morte, de isolamento, mas ao mesmo tempo que a gente teve essa crise coletiva, ela afetou cada um de nós de uma forma individual. Então, é importante que a escola tenha em mente que essa volta às aulas presenciais também é para acolher e para significar como é que foi essa crise individual de cada um, para criar um significado a partir disso. E como é que isso pode ser feito? A gente vai falar um pouquinho aí ao longo do nosso encontro hoje, mas é importante pensar em promover ações que envolvam principalmente 3 fatores. A fala, então, que as pessoas possam expressar o que elas viveram, seja por meio de atividades mais indiretas ou de rodas de conversa mais diretas para falar sobre o sentimento. A escuta, que é que um possa ouvir ao outro, isso também é bem importante para caracterizar um senso de comunidade, e a conexão, já que essa é uma das principais perdas aí que a gente enfrentou com o isolamento, com a pandemia. Então, para elaborar essa crise na volta às aulas, é importante que a gente ajude os estudantes, os professores, a construírem suas próprias narrativas sobre esse período histórico, que ele é único para todos nós, e também que a gente entre em contato com todos os nossos sentimentos. E se a gente pensar a escola dentro de um processo de crise, ela é o lugar que oferece maior equilíbrio socioemocional para os alunos e para os funcionários, pela simples retomada aí das atividades e do convívio, mesmo que isso não seja na maneira como acontecia antes, com todo mundo junto e podendo se encostar, sem precisar aí de protocolos sanitários. Mas a escola ela já cumpre esse papel pela retomada da rotina e das atividades, e é um lugar onde as experiências elas podem ser compartilhadas. E então a gente tem todo um cenário propício para criar um senso de pertencimento e de solidariedade, que são elementos fundamentais para a gente elaborar uma crise que a gente está vivendo e para ter um crescimento pessoal dentro de tudo isso. Deixa eu só diminuir aqui. Então, começar falando um pouquinho do senso de comunidade, de pertencimento, que eu acho que são termos bem chaves para esse momento que a gente está vivendo agora.
E o senso de pertencimento, ele não é a soma de amigos que a gente tem na escola ou no ambiente de trabalho, por exemplo. O senso de pertencimento, ele é muito mais amplo que isso. Ele diz respeito à qualidade de experiência que a gente tem, dos relacionamentos, dos eventos que a gente experiencia. O senso de pertencimento, ele fala muito mais de um sentimento de aceitação, de eu me sentir incluso no lugar que eu estou, de eu me sentir respeitado e da possibilidade de eu poder contribuir para aquele lugar. E o pertencimento é uma das maiores necessidades humanas, é uma das mais importantes, ela é fundamental ao longo de toda a vida, e na escola tem ações que a gente pode fazer para aumentar esse senso de pertencimento. Inclusive, as pesquisas mostram que quanto mais um estudante se sente pertencente ao ambiente que ele está, que em boa parte da vida deles é na escola, mais ele vai se motivar a aprender, a estudar, e também a buscar ajuda quando ele precisa, o que é um fator bem importante aí para a saúde mental. E além disso, o senso de pertencimento nas pesquisas está muito relacionado ao aumento de bem-estar e de saúde mental e das conquistas que uma pessoa vai tendo ao longo da vida. Bom, então como é que a gente cria esse senso de comunidade e pertencimento? Parece simples, mas por meio de momentos de escuta. Esse é um fator principal para a gente aumentar esse senso de pertencimento e de fazer parte de algo maior, né, que é uma comunidade. Então, uma maneira prática que a escola pode fazer isso é descobrir como é que está a comunidade escolar dela nesse momento prestes a voltar às aulas. Porque ao longo da pandemia pode ter tido essa escuta, essas conversas, mas eu acho que esse momento é tão intenso que as necessidades vão mudando. Então, agora, quando a gente está prestes a voltar para a escola, é importante levantar como é que estão as preocupações, as dúvidas, as expectativas, as incertezas, as vontades, os anseios e as necessidades dos pais, dos professores e dos alunos. Então, a escola ela pode usar o que ela já vinha usando para se comunicar com essa comunidade, seja por meio das mensagens de e-mail ou de um questionário simples que pode ser feito no Google Drive, por exemplo. Então, por meio de perguntas simples, tentar levantar como é que está essa comunidade em relação a esses temas. E levantar esses temas não significa criar demandas novas para a escola, que a escola vai ter que atender tudo isso, mas sim ajudar a delimitar as ações que vão fazer mais sentido para aquela realidade, entender como é que as pessoas estão chegando, para aí a gente ter projetos que dizem mais respeito àquelas pessoas e que a gente possa pensar juntos como é que isso pode ser encaminhado. E conversando com professores, eu trabalhei bastante em escola, então eu tenho bastante contato com professores, eles trazem essa preocupação, né? Como é que vai estar a ansiedade dos pais, que têm perguntado muito como é que vai ser, o que vai acontecer. Então, eu acho que é fundamental a escola também pensar como é que ela vai se comunicar de forma clara e consistente sobre o plano de retorno dela, tanto em termos de planejamento de atividades, qual é o propósito daquilo, e as atualizações ali semanalmente ou quinzenalmente para trazer esse senso de comunidade mesmo. É isso que a gente está fazendo por parte da escola e é assim que a gente está envolvendo vocês, familiares que estão aí do outro lado. Uma outra forma que eu acho que ajuda muito a escola a criar esse senso é contar muito com os estudantes. Eu sei que a maioria das escolas já tem um comitê como grêmio ou representantes de sala, ou os alunos acolhedores, né, que dão as boas-vindas para estudantes que estão chegando ou que mostram a escola em visitas. Então, aproveitar muito esse comitê de estudantes para que eles possam ser o porta-voz dos alunos. Então, como é que está sendo a experiência dos alunos prestes a essa volta? O que eles acham que vai ser interessante ser trabalhado ali? E isso resume o que eu gosto desse termo de inteligência coletiva, que se a gente deixa só os gestores pensando sobre isso de uma maneira isolada, a gente pode acabar tendo soluções muito menos criativas e que digam respeito a essa comunidade. Então, usar esse senso de inteligência coletiva para que todos tenham voz e que a gente vá trilhando caminhos aí que sejam bem representativos, né, de tudo que está acontecendo. Agora falar um pouquinho sobre os professores. Então, primeiro eu queria reforçar que para a volta desses professores é importante ter esse reconhecimento de uma maneira bem marcada, porque os professores foram aqueles que tiveram aí na linha de frente dessa reformulação do ensino, da lida com os alunos, e então eles merecem essa homenagem. Então, eu acho importante que a escola pense numa forma de reconhecer e homenagear esses professores que tanto fizeram e têm feito aí pela pandemia,
E essa é uma forma também de fortalecer o senso de pertencimento para os professores, para eles se sentirem vistos. E, além disso, quando os professores começarem a voltar para o chão da escola, o gestor pode criar, junto com esses professores, uma roda de conversa para que os professores possam elaborar a crise aí que eles viveram e estão vivendo ainda, e nomear os sentimentos. E psicologia, a gente fala muito, né, que a fala e nomear os sentimentos é uma forma de cura. Então, às vezes, parece que uma simples roda de conversa pode ser algo que não vai tocar tanto as pessoas, não vai transformar, mas vai sim, porque quando a gente fala sobre o que está sentindo, escuta o outro, a gente consegue transformar e nomear nossos sentimentos. E esses são fatores aí bem importantes, bem potentes. Então, aqui tem algumas frases de temas que podem nortear essa roda de conversa. Então, podem ser elementos disparadores para tentar nomear todo esse período de crise aí do ponto de vista do professor. Então, por exemplo, o que você tem pensado e sentido ao longo da pandemia, né? Quais foram os seus principais temas? Como é que você foi afetado e tem sido ainda, né, pelo distanciamento físico? Porque eu acho que esse isolamento social ele vai ter esse período de volta, mas ele também pode voltar a um isolamento, porque a gente não sabe como é que vai desdobrar aí o cenário da pandemia. Tentar trazer um pouquinho qual foi a coisa mais difícil para os professores e aquelas que eles têm feito para ajudar na rotina, o que tem funcionado bem para que eles possam também se ajudar, e também pensar no contato presencial com os alunos, se eles já têm ideias para essas atividades que vão ser feitas nos próximos dias, semanas, e que eles possam trocar e construir isso juntos. Falando ainda um pouquinho do senso de comunidade e pertencimento, na tela que vocês estão vendo tem um acrônimo, que é o PERMA. Já vou explicar o que ele é, mas só trazendo um pouquinho do histórico. Tem um psicólogo norte-americano que chama Martin Seligman, que ele foi o presidente da Associação Americana de Psicologia nos anos 60. E, na época, a psicologia era muito marcada pela análise do comportamento e pelo foco nas doenças, no adoecimento. E aí esse psicólogo, ele achava que a psicologia tinha que estudar na mesma medida os fatores que promovem a saúde e o bem-estar. Então ele desenvolveu uma série de estudos aí com crianças, adolescentes e adultos para tentar entender o que promove a saúde e o bem-estar. E ele chegou nesse acrônimo, que ele vem de palavras em inglês, que estão aqui entre parênteses, mas ele diz basicamente o seguinte: se você quer promover mais saúde e bem-estar, e ele defende sempre que a escola é um espaço privilegiado e propício para isso, você tem que trabalhar em 5 pilares. O primeiro deles são as emoções positivas. Então, de maneira consciente, você tentar pensar como é que eu vou trazer mais dessas emoções positivas para a escola? Como é que eu vou ajudar com que os alunos percebam quais são as emoções positivas mais significativas para eles, para que a gente planeje com que isso faça parte da rotina ou que a gente coloque isso na escola. O E vem de engajamento. Então, como é que eu sinto que os alunos estão em atividades que eles se sentem imersos? O que diz muito respeito à realidade daquelas pessoas? Como é que a gente pode trazer mais disso para a escola? O R fala de relacionamentos. Então, os relacionamentos significativos, a gente ter alguém que nos apoie, alguém que se preocupe com a gente, ter uma relação positiva ali com amigos, com um grupo. O M, que traduzido para o português é o significado. Então, como é que o que a gente faz diz respeito à nossa vida, a quem a gente é, que tem um senso de propósito. Então, o que eu vou querer fazer dali para frente, quando a pandemia acabar, ou quando eu terminar a escola, ou nas férias, ou depois que eu fizer aquela prova, sempre tentar trazer o significado por trás daquela ação. E, por fim, as conquistas pessoais. Então, quando uma pessoa ela consegue ter objetivos para ela e alcançar aquilo, esse é um fator preditor aí de bem-estar e de saúde mental. Aí, por que eu estou trazendo isso? Porque ao longo de todas essas pesquisas que o Martin Seligman fez, ele identificou que os relacionamentos pessoais é o fator mais significativo para que uma pessoa tenha saúde mental e bem-estar. E ele sempre fala muito da escola. Então, eu acho que um elemento-chave agora é a gente pensar como é que esses relacionamentos pessoais vão ser bastante positivos e produtivos na volta às aulas presenciais. Aqui tem uma citação de um livro do Hemingway, que é um escritor norte-americano também, o livro chama Deus às Armas, e diz assim: quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa? Mais do que a própria guerra.
E eu acho interessante essa citação, porque o livro ele conta a história de um motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial, que ele acaba se ferindo e ele é hospitalizado, ele se apaixona por uma enfermeira. E o livro conta um pouquinho da história desse motorista e dessa enfermeira, do relacionamento dos dois, ajudando a enfrentar o momento de crise. Então, a potência que tem a gente ter alguém ao nosso lado no momento que é difícil. E eu acho que essa é uma mensagem que é bem bonita agora para a gente pensar no momento de crise, de pandemia, e que tiveram pessoas que passaram por perdas reais e também por perdas simbólicas, né, assim como todos nós, e ter alguém ao nosso lado para esse momento é um fator aí bem promotor de bem-estar e de saúde mental. Então, tem um exercício que é para fortalecer esses relacionamentos dentro da escola. Vou contar um pouquinho para vocês como ele pode ser feito. E o objetivo desse exercício é assegurar que todos os estudantes da escola, eles tenham conexão com alguém durante um período desafiador, como esse de crise da pós-pandemia de volta às aulas. Então, é assim, então o gestor ele teria que ter uma lista ali de todos os estudantes daquela série e compartilhar com os professores. Aí pedir para os professores marcarem com uma cor, como, por exemplo, tá uma bolinha amarela. O nome daqueles estudantes que o professor mantém uma relação positiva e de confiança e que eles acreditam que o aluno procuraria por eles caso estivesse enfrentando alguma questão pessoal. Então, cada professor vai assinalar quais são os estudantes que eles enxergam dessa maneira. Depois, o professor vai marcar quais são os estudantes que podem apresentar maior risco acadêmico, desde evasão escolar ou com dificuldade em algumas matérias, ou algum risco pessoal. Então, um estudante que está mais triste, está mais quieto, está mais ansioso. Aí, marcar o nome desses alunos com outra cor. E pode ter estudante que está nas duas categorias, não tem problema. E aí, por fim, quando essa lista acabar, podem ter alunos que não foram, que os nomes não foram assinalados, e aí que entra um trabalho da escola pensar como é que vai alcançar esses alunos que não foram citados, para que essas relações de conexão elas não aconteçam de forma intuitiva, porque muitas vezes tem alunos que estão indo muito bem na escola e que até acabam passando despercebidos, assim, a gente acha que está tudo bem e acaba não indo até eles, não conversando, não acompanhando mais de perto. Então, esse exercício é interessante porque não tem nada mais importante na vida de uma criança ou de um adolescente, que uma relação de confiança com um adulto que se importe com ela. Então, essa conexão de ao menos um adulto com uma criança ou adolescente na escola, ela pode ser muito importante para esse momento de crise, até para diminuir as taxas aí de evasão escolar ou de desenvolvimento de transtornos, porque a pessoa pode se sentir muito sozinha aí, sem chão, sem pertencimento. Então, se tiver esse momento de organização e de pensar aluno por aluno, isso vai ficar muito mais controlado e vai ter muito mais benefícios. E, inclusive, as pesquisas que falam sobre a presença de um adulto de confiança na vida de uma criança e um adolescente nas escolas mostram que, quando isso é feito, a gente tem muito menos bullying na escola, diminui a taxa de evasão escolar e essas crianças e adolescentes elas têm uma melhora nas habilidades socioemocionais. E aí, como é que pode ser essa conexão, né, entre um adulto e uma criança e um adolescente? Então, é importante trazer temas que podem parecer simples, mas eles vão criando esse estreitamento de laços, então saber como é que está a rotina daquele aluno, como ele está indo nos estudos, o que tem funcionado bem para ele, tanto durante o isolamento social como na volta para a escola, o que pode melhorar, o que ele acha que não está indo bem, tanto para ele como para as pessoas que estão ao redor, e quais são os projetos pessoais que aquele aluno tem. Acho que essa é uma conversa sempre interessante de ter e tentar traçar esse longo prazo. Então, o que você vai querer daqui a tal tempo, não tanto o imediato e o amanhã. Eu acho que é muito importante também aproveitar esse momento de volta às aulas para trazer mais informações sobre saúde mental, para os alunos saberem o que é isso, para que eles possam também criar essa linguagem mais compartilhada e que eles possam apoiar uns aos outros. Então, a escola passar para os alunos que esse é um momento de crise, que a gente está junto, a gente vai tentar cuidar uns dos outros. Então, se vocês perceberem alguém que não está muito bem, alguém que está sentindo que não está motivado, que não está engajado nos estudos, procurem essa pessoa, tentem contar com o nosso apoio, para que tenha mesmo esse senso de comunidade e que as pessoas possam se apoiar.
E é lógico que a escola ela não tem que lidar com tudo isso sozinha quando tiverem casos mais graves e preocupantes relacionados à saúde mental. Então, é importante pensar como é que pode ser feito esse encaminhamento, quais profissionais de saúde podem fazer parte aí da rede de apoio e ser chamados se for necessário. Vai lá, Guto. Pessoal, a gente vai falar agora, vai mudar um pouquinho o assunto e a gente vai falar um pouco sobre alguns sinais de risco que podem surgir durante esse período, né? E a gente pode aplicar esse tipo de conhecimento tanto para situações em que as crianças estão em casa, quanto para o momento onde isso se modificar, e a gente não tem certeza de como isso vai acontecer, mas então eles são sinais que podem ser utilizados em qualquer tipo de contexto. Para a gente deixar a discussão o mais didática possível e o mais, né, pontual possível, a gente dividiu assim os sinais de risco dentro dos fenômenos que a gente vem debatendo mais durante esse período, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho de sinais de risco que tem a ver com o espectro da tristeza, a gente vai falar um pouquinho de fatores de risco, sinais de risco, desculpem, que surgem no espectro da ansiedade e do medo, e a gente vai falar um pouquinho do estresse. Tá? Como a gente já conversou na live número 1 e na live número 2, um dos fenômenos psicológicos mais comuns nesse período tem sido o estresse, né? A gente já falou que isso está associado com tantas mudanças ambientais, tantas incertezas que vêm acontecendo, que deixam as pessoas, isso automaticamente deixa muitas pessoas estão se sentindo mais num estado de alerta, porque o ambiente ele passou a ser um pouco mais imprevisível do que ele já era. Então, as pessoas estão num estado de alerta que muitas vezes se reverte a um estado à flor da pele, né? Onde as pessoas elas ficam um pouco mais impulsivas, então a irritabilidade vem à tona mais fácil, a emotividade vem mais fácil à tona, então as pessoas têm demonstrado emoções de uma forma mais espontânea e, às vezes, mais excessiva até. Então, aqui eu já estou querendo dizer que, para as pessoas que estão se apresentando mais estressadas durante esse período, para as crianças que estão mais estressadas, a gente tem que lembrar que esse é um fenômeno que é razoavelmente comum nesse período. Porém, existem estágios onde a pessoa começa a apresentar prejuízos, certo? Os prejuízos podem começar a ser mais intensos, como, por exemplo, uma pessoa que está mais estressada e começa a ter muitas dores no corpo, a criança começa a se queixar muito, por exemplo, de dor de barriga, de dor de cabeça, a criança pode começar a ter um comportamento muito mais impulsivo do que o normal, fica bem mais irritável ou até mais agressiva. Então, quando a gente começa a perceber que a criança, o adolescente, começa a perder o controle do seu comportamento, né, a gente vê que ali existe alguma coisa de risco que a gente precisa observar. Pessoal, quando eu falo isso, a gente tem que tomar um cuidado, que é a questão do tempo, né? Eventualmente, algum de nós passa por uma situação mais chata, mais complicada, e isso pode acontecer por um dia, 2, né? Então, essas oscilações, a gente já chegou a conversar, elas são parte da nossa saúde mental, é o nosso cérebro se adaptando a situações novas que vêm acontecendo, isso às vezes pode se transformar em estresse, né? Então, um exemplo pode ser, né, vamos dizer que eu tive um problema no carro e eu preciso muito dele no final de semana para viajar. É bem provável que eu vá ficar num estado mais à flor da pele, eu vou ficar um pouco mais irritável e tal, e talvez eu fique mais triste, mais ansioso. Aqui o que está acontecendo é uma adaptação a um evento que está me incomodando muito, por exemplo, certo? Mas quando esse fenômeno ele fica nessa zona de prejuízo e se mantém por mais tempo, dia após dia, mês em que as coisas estão funcionando meio fora do controle da criança, do adolescente e do adulto também, a gente precisa ficar mais atento. Então, o estresse, ele geralmente provoca esse tipo de reação mais à flor da pele que eu estava comentando para vocês, mas o estresse, ele é um canalizador, ele é um catalisador de outros tipos de fenômeno que podem
até ser mais chatos. Então, assim, geralmente o estresse ele acaba ocasionando mais ansiedade também. A ansiedade tem a ver, então, com uma coisa um pouco diferente do estresse. Eu falei para vocês que no estresse a pessoa fica mais impulsiva, na ansiedade ela tende a ficar mais problematizadora, no sentido de raciocínio, a pessoa, a criança, o adolescente, tende a, por exemplo, se ater a um tipo de problema e ficar, né, pensando muito sobre aquilo. E, de novo, qual seria o risco aqui? Seria o momento onde ela começa a ter prejuízo com isso. Então, por exemplo, uma criança que começa a ter alguns tipos de preocupação que são muito mais intensas do que o esperado. Por exemplo, esses dias eu me deparei com uma criança que estava muito assustada com a possibilidade da água do planeta acabar, porque ela viu uma torneira, uma mangueira vazando água. Tá? Ela passou por um gramado, a mangueira estava vazando água e ela começou a ficar muito assustada. A mãe não estava entendendo o que era. E daí ela começou a falar que estava muito assustada com a possibilidade daquilo ali acabar com a água do planeta. A gente vê aqui uma preocupação que vai para um nível muito mais intenso e que gera um prejuízo muito grande. A criança ficou muito angustiada. Esse não era um tipo de preocupação que estava na pauta dessa criança, que já era uma criança um pouco mais preocupada, um pouco mais de problematizar um pouco as coisas que estão à volta, mas ela foi para um nível de maior problematização, de maior medo pelas coisas e tal. Então, aqui eu vejo, de novo, intensidade acontecendo e a gente está acompanhando essa situação para ver se isso continua acontecendo por um certo tempo. Se isso continua acontecendo com muito prejuízo, outros prejuízos que acontecem, por exemplo, é a criança, por exemplo, ficar pensando do quanto de água ela vai tomar no dia, porque aquilo pode fazer diferença. É uma intensidade muito maior. Pessoal, eu estou falando da água como um exemplo, né, que apareceu nesses tempos, mas o exemplo mais comum é uma preocupação muito grande com o Covid, né? Então, assim, muitas crianças, muitos adolescentes podem apresentar uma preocupação que está num nível esperado para os dias de hoje, onde a gente ainda, né, volta e meia tu ouve uma notícia muito complicada, tu sabe de um caso muito complicado, e daí o teu cérebro, para se adaptar ao longo de um tempo, ele vai ficar um pouco mais assustado, um pouco mais alerta, talvez tu não queira sair de casa por um tempo, mas a partir do momento em que o nível de problematização, de preocupação extrapola as vivências que você está tendo, você começa, por exemplo, no caso, se preocupar tanto assim com a quantidade de água no planeta, a gente começa a pensar que existe alguma coisa que está fora do padrão aqui, fora do esperado aqui. Então, é muito importante que a gente entenda que é bastante comum que a gente sinta ansiedade, tristeza e estresse. A gente já falou muito do como isso faz parte da saúde mental, muitas vezes, mas quando a intensidade é muito grande e o prejuízo acontece, e isso dura por um tempo, a gente pode começar a estar vivendo sinais de risco que demandariam algum tipo de cuidado. Isso pode ser a gente começar conversando com alguém que tenha conhecimento sobre saúde mental, isso pode chegar até o encaminhamento, por exemplo, para alguém, para uma psicóloga, para um psicólogo, que geralmente são agentes, são figuras muito interessantes no sentido de fazerem uma triagem de para onde essa situação aponta, né? Tipo, se essa pessoa precisa ser avaliada por um psiquiatra ou fazer um acompanhamento em psicoterapia ou, eventualmente, até um encaminhamento para psicopedagoga, para fono, esse tipo de coisa. Bom, um último fenômeno aqui, pessoal, que a gente vai falar, tem a ver com a tristeza, né? E eu trouxe o termo tristeza aqui para mostrar que a gente vai começar falando do fenômeno que é o fenômeno normal. Quando a gente passa por uma situação que é complicada, é esperado que o cérebro da gente, para se adaptar àquela situação ruim, ele passe por um período de baixa, onde a gente
recupera as energias, onde a gente pensa sobre aquela coisa e elabora aquela coisa. Parem para pensar, uma pessoa que passa por uma situação muito triste e de uma hora para outra, né, tipo, no outro dia está no trabalho, funcionando bem e tal, às vezes isso causa, muito frequentemente, um estranhamento muito grande nas pessoas, porque a gente espera que a pessoa, para se adaptar àquele fenômeno, ela passe por um período de tristeza. Então, é esperado neste período que algumas pessoas que passaram, muitas pessoas que passaram por situações muito difíceis, é esperado que elas apresentem o fenômeno natural da tristeza. O grande problema na tristeza é quando a pessoa começa a ter prejuízo, e como é que isso pode acontecer? Quando essa intensidade aumentar, né, a gente vai começar a ter prejuízo, e como é que isso se apresenta? Isso pode se apresentar, por exemplo, com uma redução na capacidade de se sentir prazer. Então, por exemplo, eu entro em contato, né, com o adolescente, com a criança, e começo a perceber que ela está querendo brincar muito menos do que antes, ela sorri menos do que antes. Às vezes, a sensação de prazer com coisas primitivas, ela fica bem evidente, assim, a baixa de prazer, como, por exemplo, a pessoa começar a não ter vontade de se alimentar. A criança começa a dizer que não está sentindo gosto bom na comida, ou o adolescente dizendo que simplesmente não tem o prazer, eu estou comendo porque tem que comer, por exemplo. Isso pode acontecer porque quando a tristeza começa a ficar mais intensa, isso pode ser um sinal de que algumas estruturas cerebrais não estão sendo ativadas como elas deveriam, ou outras estão sendo ativadas de uma forma que normalmente elas não ficam. Então, a pessoa começa a sentir menos prazer, e daí vem essa vontade de se isolar, porque o meu contato com as coisas já não me gera mais prazer. Geralmente é a geração de prazer que acontece com o contato, com eu fazer uma coisa que eu gosto, por exemplo, é essa geração de prazer que me faz continuar fazendo as coisas. Uma pessoa, quando começa a se sentir esvaziada da sensação de prazer, ela tende a começar a se isolar mais. Esse é um problema, pessoal, porque isso só tende a deixar a pessoa menos motivada para entrar em movimento. Tá? Então, é muito importante a gente ter com muita sensibilidade, porque não é fácil, não é uma questão só de força de vontade, mas a gente precisa tentar ajudar essa pessoa a se manter em algum tipo de movimento. Qualquer movimento é melhor do que nenhum. Então, assim, aqui eu falei bastante dessa redução na sensação de prazer que as pessoas podem ter, mas a gente vê também uma redução na energia corporal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é bem comum as pessoas ficarem com o raciocínio um pouco lentificado, demorarem um pouco, tipo o adolescente que demora bastante a responder uma pergunta porque ele não está entendendo o que você está perguntando. Isso é uma coisa, pessoal, às vezes isso é uma questão cognitiva que já acompanha a criança há muito tempo, mas se isso começar a surgir nesse período, a gente tem que ficar um pouco mais alerta. A pessoa com raciocínio, com a fala mais lentificada e tal. Do ponto de vista, né, de energia física, isso também pode acontecer. A pessoa se sentir mais desanimada fisicamente. Muitas pessoas sentem até mais dores que o normal e tal. Então, esses seriam alguns sinais de risco que eu considero talvez um pouco mais sutis e que são interessantes de saber. Mas é óbvio que existem os sinais, né, que acabam sendo evidenciados quando a criança e o adolescente começam a demonstrar isso, né, falar isso, né? Estou me sentindo mal, estou me sentindo. Na criança pequena, uma coisa importante de saber é que muitas dores físicas podem ser um sinal de ansiedade. Isso é uma coisa bem importante. A gente leva a criança em vários médicos e daqui a pouco descobre que aquelas dores não têm um fundo físico, assim, vamos dizer, e a gente acaba descobrindo que esse é um sintoma bastante comum da ansiedade. Uma outra particularidade importante é perceber se o adolescente está mais irritável, pessoal. Muitas vezes a irritabilidade pode ser uma externalização de sintomas de... Daí eu já estou falando de uma tristeza mais intensa e tal. Muitas vezes o adolescente, a criança, não consegue colocar o que ele está sentindo em palavras e ele atua. Então, muitas vezes o adolescente pode atuar estando mais irritado
mas, na verdade, por dentro ele pode estar se sentindo com menos prazer pelas coisas e estar mais incomodado com os estímulos que estão à volta. Então, pessoal, o objetivo dessa fala aqui seria dar alguns nortes para vocês de algumas coisas que a gente tem que ficar atento, mas sempre batendo nessa tecla de que esses fenômenos, via de regra, com muita frequência, eles vão ser razoavelmente normais nesse período. Uma última coisa, só para finalizar esta fala, é lembrar também de que muitas pessoas têm passado por esse período sem apresentar os fenômenos que a gente está citando. Tem pessoas que têm conseguido viver esse período com menos quantidade de estresse, menos quantidade de ansiedade, até lembrando, porque é impossível a pessoa não ter um pouco de estresse, um pouco de ansiedade, de tristeza. Essas coisas vão aparecendo no dia a dia. Mas muitas pessoas têm conseguido viver esse período de uma forma, vamos dizer assim, mais estável, no sentido de conseguir ter controle das suas emoções, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos. Tá bom? Ana? Ótimo, Gustavo. Ana. Vai lá, Ana, por favor. Não, ia só te perguntar se vieram perguntas antes da gente continuar. Vieram sim. Vou começar com a da Ademilde, então. Ela primeiro começa dizendo que a gente não sabe o que aconteceu na vida de cada aluno, de cada família nesse período, né? Então, a pergunta dela é: como devemos agir com os alunos que perderam entes queridos? Como reagir? Como fazer esse acolhimento? Esse é um tema, acho que bem importante, característico da pandemia, que é o luto. Então, mesmo que a pessoa não tenha perdido algum ente querido, já teve um luto da rotina, das expectativas que tinha para esse ano, de eventos da escola, como a festa junina, a formatura, etc. E, por outro lado, muitas pessoas perderam de fato alguém, então elas vão estar vivendo um luto que a gente chama de real, né? Que não é o simbólico. Então, como eu trouxe um pouquinho antes, a simples retomada de poder ir para a escola, de estar perto de algumas pessoas, ela já é um fator de melhora, né? De equilíbrio emocional. Então, quando esse aluno vier para a escola e você souber que ele passou por uma perda, eu acho que o mais importante é mostrar que vocês estão ali com ele, que ele pode falar o que está sentindo, você pode esperar que o aluno ele esteja menos disposto para fazer certas atividades, que oscile o humor, que a criança uma hora esteja irritada ou mais triste ou menos disposta, e tudo isso é esperado. E eu acho que um conselho muito sábio para lidar com o luto é a gente não tentar tirar a angústia da pessoa de qualquer custo. Eu acho que é muito mais válido a gente se mostrar à disposição. Eu estou aqui para o que você precisar, como é que eu posso te ajudar hoje? Você quer me contar o que você está sentindo? Que tipo de lembranças você tem sobre essa pessoa? E sentindo ali como a pessoa, como a criança ou adolescente está, e entender que o luto é um processo, que ele vai ter fases, ele vai ter manifestações que são diferentes, e que é esperado mesmo que a pessoa ela esteja a cada dia de um jeito, mas que ela saber que tem alguém ali para ela e que vai ajudar a falar sobre isso, ou só estar perto, já é algo muito grandioso que você pode fazer por alguém. Obrigado, Ana. Agora, do luto, a gente vai para o medo, né? É uma pergunta da Núbia, e ela até comenta a respeito de como está sendo a conversa no chat aqui da live, né? E ela citou que a palavra medo tem aparecido muito. Então, ela pergunta: que atitudes podem ser tomadas para reduzir esse sentimento que trava, angustia e causa tantas emoções negativas? Uhum. Bom, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa pensar é, em primeiro lugar, aceitar que esse é um período com uma série de estímulos tão diferentes, com situações tão inusitadas acontecendo. É esperado que nós estejamos num estado de alerta maior, e uma das reações que a gente tem quando estamos mais em alerta é a gente ficar com mais medo. Então, ter a aceitação disso e não se culpar por isso é uma coisa importante. Bom, uma coisa que me vem à cabeça que é importante também é, a partir do momento que eu estou com muito medo, um comportamento que é bastante comum de acontecer é eu tendo a me esquivar, me afastar das situações que estejam associadas com esse medo.
A gente tem aqui um problema que é, a partir do momento que eu me afasto, o medo, ele alivia, mas ele não desaparece. É como se eu botasse um pano em cima do medo, mas ele vai estar lá acontecendo ainda. Então, esse é um movimento bastante comum de acontecer, mas ele é um movimento que, a princípio, parece efetivo, mas ele não é. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem feito catastrofizações a respeito de algumas coisas, e quando a gente se afasta dessa coisa, quando a gente não testa essa situação, a gente tende a continuar acreditando na catastrofização. Por exemplo, se eu tiver com muito medo no caso do Covid, pessoal, eu estou falando de uma situação muito específica, só para exemplificar, certo? E eu tenho muito medo do Covid, mas eu preciso ir no supermercado que é do outro lado da rua. E eu começo a não ir mais no supermercado. A cada dia que eu não vou, o meu nível, o meu medo tende a aumentar, porque eu tendo a perder para o medo, certo? E a crença de que eu vou pegar Covid se eu for até o supermercado, ela tende a continuar exatamente igual, porque eu não testei essa realidade. A partir do momento que eu começo a fazer, obviamente, com todos os cuidados e tal, mesmo com o frio na barriga, eu vou e me exponho àquela catastrofização que eu fiz, quando eu descubro que isso não aconteceu, que eu não peguei o Covid, a minha crença começa a se enfraquecer. O meu medo começa a reduzir e o meu senso, a minha potência, a minha sensação de poder começa a aumentar. Então, assim, uma coisa bastante importante é tomar cuidado com pensamentos, com medos que podem estar indo para uma linha mais excessiva. E se isso está acontecendo, é importante conversar com outras pessoas. Quando a gente fala de criança, por exemplo, foi muito importante para aquela criança conversar com a psicóloga, conversar até com a professora a respeito o que significa a água do planeta está acabando. Quando ela teve essa oportunidade de conversar mais, ela teve mais dados de realidade. Isso já diminui um pouco a catastrofização, vamos dizer assim, e isso já ajuda muito. Então, conversar com alguém é muito importante. Se vocês tiverem contato com algum aluno que tem algum tipo de medo muito intenso, é legal abrir um pouco a porta e abrir a porta da conversa e passar um pouco de informações para essa pessoa, para a gente ver se a gente consegue dar dados de realidade um pouco mais claros. E se a gente está falando de uma situação específica, tomar cuidado, porque a esquiva só mantém, né? A esquiva, o afastamento, só mantém o medo na mesma intensidade que ele estava. Na verdade, ele tende a ir aumentando, desculpem. E a exposição devagarinho às coisas faz com que essa crença se desfaça, né? E a gente vai se sentindo mais forte. Posso só complementar? O tema do medo, eu lembrei que quando eu dava aula em educação infantil, eu tinha um aluno que ele tinha muito medo de monstros embaixo da cama dele, né, quando ele ia dormir. E aí eu estou falando isso porque mesmo que aquele monstro não existisse, o medo que a criança sente, ele era totalmente real, então não dava para a gente desqualificar aquele sentimento. Então eu acho que nesse cenário da pandemia, a gente tem que lidar também com essas fantasias que a gente tem, que nos geram medo, não é mais o monstro embaixo da cama, mas pode ser o medo de contágio, o medo de não recuperar nada do conteúdo e os medos fantasiosos também. Então, eu acho que a gente pode ajudar a nomear os medos de cada um. Então, quando eu citei aquele exemplo da pesquisa para tentar escutar, né, como é que está a comunidade, se tiver uma pergunta sobre medo, eu acho que as pessoas podem começar a nomear esses medos, essa é uma forma de ajudar, e só do fato dela parar para pensar sobre isso e escrever, isso já é muito importante, porque ela vai começar a pôr em palavras aquilo que ela está sentindo e vai poder criar um certo distanciamento ali, desde poder conversar com outras pessoas que estejam com o mesmo medo, até ter alguns exercícios na volta às aulas, como, por exemplo, diferenciar o que está no seu controle e o que não está. Isso é algo que o Gustavo falou muito na primeira live também. Então, por exemplo, o que está no meu controle? Manter a máscara, lavar as mãos, ter esses protocolos sanitários, manter o distanciamento. Mas não está no meu controle garantir que todo mundo esteja fazendo o mesmo. Então, a gente ter esse limite, assim, de até onde a gente pode controlar essas sensações, né, que nos dão medo. É isso. Obrigado, Ana.
E para fechar essa primeira série de perguntas, é uma pergunta da Anne Kelly, que ela faz como agir frente ao desânimo dos alunos, né? Já trabalhamos luto e medo e agora o desânimo. Uhum. Bom, uma coisa que a gente também trabalhou na segunda live, eu acho que foi, compreender o porquê que o desânimo foi se instalando, né? Acho que vocês, quem assistiu deve se lembrar que eu falei que quando a gente fica em ambientes mais restritos por um tempo comprido, a gente tende a fazer as mesmas coisas com muita frequência, né? A gente pode até fazer um monte de coisas, mas são as mesmas coisas por bastante tempo. E isso gera para o cérebro uma reação onde ele começa a não ter tanto prazer com as coisas, ele começa a se desanimar. A variedade de coisas que a gente faz ao longo do dia da gente, quando a gente podia sair com mais liberdade e tal, aquela variedade ela vai ativando a área do cérebro responsável por sentir prazer. E, pessoal, podem ser até atividades que a gente não considera prazerosas. Às vezes, por exemplo, quando tu sai na rua e a chave cai no chão, ou você dá oi para alguém, essas atividades todas, elas tendem a ir, nessa diversidade, elas tendem a ir ativando o centro do prazer. O que a gente vive hoje em dia como a gente vem repetindo os processos com muita frequência, o desânimo veio acontecendo. Então, pessoal, é esperado que isso esteja acontecendo nesse momento. Uma coisa que eu venho sugerindo é que as pessoas tentem diversificar um pouco as atividades que estão fazendo dentro de casa, e tem dado bastante certo coisas como, por exemplo, um menino está fazendo algumas coisas dentro de casa, como, por exemplo, está limpando os banheiros, e a irmã dele, um pouco mais velha, está cuidando de algumas coisas, vamos dizer assim, está varrendo a casa. Eu tenho pedido para as pessoas tentarem variar, assim, então o menino passa as tarefas para a menina, ela troca com o menino. Esse tipo de coisa deixa o cérebro mais atento ao que está à volta e com mais possibilidade de sentir prazer. Então, nesse momento que a gente está vivendo, tentar diversificar um pouco as atividades, tentar fugir um pouco de rotinas nesse momento seria muito, muito importante. A gente vai tocar um pouquinho no assunto, eu acho que assim que acabarem as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre motivação e alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, eu vou ficar nesse momento, nessa pergunta, até aqui, onde as pessoas têm que entender que esse tipo de desmotivação faz parte do processo que a gente está vivendo. Muitas pessoas se sentem aliviadas quando tu diz que isso tem muito a ver com o processo mesmo, e não é uma fraqueza das pessoas ou coisa do tipo. E uma dica primordial aqui seria tentar diversificar as atividades, mesmo que elas não sejam muito prazerosas. Com crianças menores tem funcionado muito bem a gente conseguir, conversando bem com o pai e com a mãe, pedir para eles darem uma volta na quadra e pegar sol, ou se tem um parque que não fique com muita gente, assim que a criança possa passar uma hora do dia lá com os pais. Muitas crianças começaram a ficar bem mais motivadas só de fazer isso uma hora por dia, faz bastante diferença. Então eu vou abordar um pouquinho mais disso também, eu acho que no próximo slide até. Uhum. Eu acho que a motivação, que nem o Gustavo falou, ela é esperada, né, para esses 6 meses que a gente está tendo dias aí muito parecidos em termos do mesmo cenário, de estar dentro de casa, com as mesmas pessoas, e as coisas que antes eram interessantes começam a ficar menos. Então, eu acho que enquanto a gente ainda está tendo aulas online, eu acho que vale a pena tirar uns minutinhos no começo, no final da aula, para os alunos compartilharem o que eles têm feito, que os ajuda a deixar motivado para os outros. Então, para eles poderem se ouvir, quem sabe pegar sugestões para eles tentarem colocar na nova rotina deles. E eu acho que, na medida do possível, tentar resgatar esse diálogo sobre sobre o projeto de vida. Então, o que um aluno quer fazer da vida dele quando voltarem às aulas, ou o que ele quer construir para o mundo nesse cenário de pandemia. Acho que tentar ampliar aí os motivadores, assim, tentar pensar que esse momento que a gente está agora, ele não é para sempre, e o que a gente quer construir da gente, do mundo e da relação com o outro em termos de um projeto de vida. Eu acho que poder olhar para frente é algo que pode ser bastante motivador, assim como ouvir os colegas, e quando voltarem às aulas, eu acho que vai ter uma desmotivação também do que as pessoas vinham
carregando, mas também vai ter um aumento de energia por estar próximo de outras pessoas, por poder pisar num ambiente diferente, e aí pensar em atividades na escola que possam elevar ainda mais a motivação. A gente vai falar um pouquinho depois para frente aqui. Ótimo. Então, na primeira parte, a gente falou sobre o papel da escola, os fenômenos mais comuns que a gente espera na volta às aulas, e as perguntas nos trouxeram um pouco para o assunto da segunda metade, né? Que são as boas práticas, estratégias, instrumentos e recursos, né? Que vocês podem recomendar para os professores e para os gestores. Acho que vale a pena também, antes da gente começar a segunda metade, dizer que a gente está trabalhando temas que vão ser úteis na volta às aulas presenciais, independente de quando ocorrerem, né? A gente sabe que tem pessoas de diferentes redes e cada um está numa situação, mas é uma conversa super válida para quando efetivamente ocorrer a volta às aulas presenciais. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre algumas boas práticas. Eu vou tentar também ser o mais objetivo que eu posso, para a gente poder ouvir mais perguntas no final da live, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho do acolhimento, né? Tipo, muitas pessoas vêm perguntando, assim, né? Tipo, como é que a gente pode melhorar o acolhimento e tal? E muitas pessoas esperam, assim, dicas bem objetivas, mas eu acho que as pessoas sempre ficam pensando, por exemplo, em estratégias de manejo sem pensar no que vem antes, assim, que parem para pensar em pessoas que acolhem vocês e que vocês se sentem acolhidos e tal, assim. Eu tenho a tendência a acreditar que parem para pensar mesmo numa pessoa com quem vocês estão perto, assim, e quando vocês estão perto dessa pessoa, vocês se sentem acolhidos. Muitas vezes não é o discurso da pessoa, né, que faz a gente se sentir mais acolhido, é a energia que a pessoa passa, é a estabilidade que ela tende a passar para a gente, é o olhar, esse tipo de coisa. Então, uma coisa fundamental quando a gente pensa em acolhimento é o autocuidado, né, do educador. E aqui eu queria lembrar, pessoal, do Guia de Saúde Mental, que a gente já deixou disponível para vocês, e que tem uma série de estratégias de autocuidado. A partir do momento em que eu estou conseguindo me cuidar razoavelmente bem, eu tendo já a fazer um acolhimento razoavelmente bom. A Ana deu uma série de dicas no primeiro bloco que podem ser usadas, assim, a questão da importância da escuta nesse momento, né? Abrir a possibilidade dos alunos poderem se comunicar, isso é uma coisa bastante importante, mas eu acho que uma coisa fundamental é que a gente funcione como um maestro que está se sentindo razoavelmente bem, que está conseguindo lidar com isso. Pessoal, eu estou falando razoavelmente bem e estou tentando me cuidar um pouco, porque a gente tem que considerar, a gente tem que abrir espaço para possibilidade de muita gente que não está conseguindo lidar tão bem com isso. E daí eu trouxe logo depois o tema da autocompaixão. A gente precisa muito disso. Eu não conseguir lidar com o que está acontecendo não é sinal que eu seja mais fraco do que o meu colega ou mais forte. Na verdade, existem uma série de fatores que fazem com que uma pessoa eventualmente não consiga lidar com os problemas que vêm ocorrendo. Então, isso é muito, muito importante. A gente não precisa ter vergonha se a gente não está conseguindo lidar, a gente não precisa fingir que não está acontecendo e não buscar ajuda, a gente precisa fazer esses movimentos, porque isso faz parte do processo, isso pode acontecer, certo? Então, assim, uma coisa fundamental seria o autocuidado, né? E esse cuidado estável, né? Tipo, de alguém que tem informações e que pode trocar essas informações no sentido de orientar e tranquilizar seus alunos. Eu penso muito nessa questão da energia, mas guardando esse espaço, pessoal, para autocompaixão, né? E a gente se permitir não ser forte o tempo inteiro, né, e pedir ajuda se for importante, se for necessário. Uma coisa que eu acho fundamental também, pessoal, que a gente trouxe aqui para bater um papinho com vocês, é a relação com a família. Eu acho que tem um princípio básico aqui, que é
quando a gente faz um contato com a família, existe um princípio mesmo de que quando a escola entra em contato com a família, para falar de um aluno, né, específico, geralmente a família se coloca numa posição de ataque, como se o problema da criança fosse um problema da família, como se assim, a família que causou o problema da criança. Isso causa um afastamento enorme entre família e escola, e isso é uma coisa que tem que ir se desfazendo ao longo do tempo. Uma das formas de se desfazer isso é a gente poder fazer comunicados que sejam positivos a respeito das coisas legais que vêm acontecendo com a criança, o que a gente sabe disso, né? Outros tipos de comunicado que sejam associados a, por exemplo, um movimento interessante que a escola está fazendo, algum tipo de campanha, né? Então, a partir do momento que a gente faz várias comunicações que têm também essa essência mais positiva, os pais podem começar a partir de um ponto de que é gostoso falar com a escola, de que existem coisas boas para serem comunicadas, e que a escola vai me comunicar se existirem coisas boas ou ruins, senão a escola fica sempre num papel muito de julgar o que está acontecendo, e eu acho que isso prejudica muito a relação família e escola. Então, esse é um momento que seria interessante, medidas interessantes seriam medidas de aproximação, assim, né? Tipo, eu tenho visto escolas que têm passado alguns tipos de texto que podem ser interessantes para os pais pensarem, comunicações que sejam mais positivas, isso nos aproxima. E, pessoal, outra coisa, de novo, a autocompaixão, né? É mostrar que a gente também precisa ter essa compaixão com os pais que estão passando por uma situação difícil, e a gente criar um ambiente de autocompaixão, né? Um ambiente que se cuida e tal. Isso é muito importante. Uma coisa também bem objetiva, e desculpem, pessoal, eu estou tentando ser bem objetivo para a Ana falar mais um pouco e ter umas perguntas. A gente falou, né, sobre a motivação, o quanto as pessoas se sentem mais desmotivadas ao longo do tempo, e que isso é um processo razoavelmente natural. E o que acontece? Quando eu tenho pouca motivação, parem para pensar, quando vocês estão pouco motivados e vocês têm um desafio, que é um desafio muito complexo, a perseverança ela tende a cair muito rápido, a pessoa tende a largar a tarefa muito rápido. Então, a gente tem muitas crianças que vêm se desmotivando ao longo do tempo, e vamos supor assim que a gente tenha em algum momento, de novo, pessoal, em algum momento, porque a gente não sabe quando, em algum momento uma volta, né? Se essa volta for associada com tarefas que tenham uma complexidade um pouco mais alta, a gente tem que se dar conta que a motivação está tão baixa que é bem provável que as pessoas comecem a recusar, a se esquivar de irem para a escola. Então, num primeiro momento, uma orientação, uma sugestão bem, assim, tipo, que eu acho importante, é a gente diminuir o que a gente chama de custo de resposta. Tipo assim, fazer atividades que sejam, por exemplo, atividades pedagógicas que sejam muito semelhantes às atividades que vocês vêm fazendo nas últimas 2 semanas, por exemplo, sem novos mecanismos que possam ser mais complexos e a criança pouco motivada tende a querer largar. E principalmente nos primeiros dias, para a gente entrar, quando isso acontecer, para quando se entrar num ritmo, a pessoa daqui a pouco poder se deparar com alguma coisa que seja um pouquinho mais complexa, né? Então, assim, isso é bem importante. Parem para pensar quando a gente está desmotivado e a gente se depara com uma tarefa muito complicada. Rapidamente a gente tende a se desmotivar e parar, certo? Atividades que sejam mais atraentes, que sejam mais dinâmicas, podem ser interessantes agora. E em relação à rotina de autocuidados na escola, pessoal, a gente tem um módulo, a gente tem, né, no guia, uma parte de volta às aulas que tem um monte de dicas de rotina. Eu não estou querendo me estender muito, assim, porque a gente tem agora, né, vai se aproximando para o finalzinho. Então, eu vou dar essa sugestão que vocês busquem no guia, até porque a gente não sabe ao certo quando isso vai acontecer, né, pessoal? Então, eu não sei se vale a pena eu gastar muito tempo aqui nesse tópico. Ana, quer falar alguma coisa? Tem mais esse. Só vou dar essa dica para vocês.
Pessoal, a gente falou então sobre os fenômenos, né, tipo, psicológicos que vêm acontecendo durante esse período, e falamos também, né, de momentos em que algumas pessoas podem apresentar fenômenos que são tão intensos que causam prejuízo para as pessoas, né? E hoje em dia vocês sabem, né, que os atendimentos, os teleatendimentos psicológicos, eles são autorizados, e eu estou mostrando para vocês um serviço de apoio que pode ser muito útil para alguém que esteja assistindo. Ele é um serviço do Ministério da Saúde junto do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, meus amigos lá do Sul, onde eu fiz a minha formação em psiquiatria infantil, e a gente tem aqui esse serviço de apoio. Vocês podem colocar na internet, no Google, Telepsi, e o primeiro site que vai aparecer é esse, e vocês podem discar também para esse 0800 644 6543 e colocar na opção 4. Você vai fazer um cadastro e você tem disponível um atendimento psicológico que pode até se estender a 4 atendimentos e que tem sido bastante útil para muita gente. Então, pessoal, se vocês precisarem, se souberem de alguém que precisa, tá aí um recurso interessante. Tá? E, Gustavo, esse recurso é para profissionais da saúde e da educação, né? Se você entrar no site, existem outras especificações, eles também atendem outros profissionais, tá? Mas da saúde e da educação eu tenho certeza que sim. Mas de segurança. Legal. Bom, e pensando nas estratégias de autocuidado na escola, a gente vai trazer um tema que também fez parte da guia de saúde mental, que a gente disponibilizou no nosso site. No final vai ter o endereço para quem quiser olhar. E o tema de mindfulness, ele está muito em alta, acho que está mais popular do que nunca, e não é à toa. Mindfulness é uma palavra de origem inglesa, que ela acaba sendo difundida como a prática para todos os países, mas em português a gente pode chamar ela de atenção plena. E o que significa mindfulness e atenção plena? É a simples qualidade de uma mente presente. Então, essa estratégia ela é interessante porque, além dela promover um autocuidado que a gente pode transformar em rotina na escola ou no isolamento, passando isso para os alunos, depois eu vou falar um pouquinho como, ela pode estar na volta às aulas também de uma maneira sistemática. E quando chegar essa volta às aulas presencial, cada um vai chegar de um jeito, assim, diferentes estados mentais. E a prática de mindfulness ajuda com que as pessoas comecem um dia num estado mental ali mais próximo. Então, o mindfulness são práticas meditativas, com muito embasamento científico, então essa técnica é amplamente estudada e nas escolas também, então tem diversas escolas que já adotam isso como uma parte ali do cotidiano, e eu acho que esse é um momento bem interessante para colocar em prática as escolas e os profissionais da educação, os estudantes que ainda não fazem. Então, o mindfulness ajuda com que a gente tenha foco em nós mesmos. E quando a gente tem clareza do que passa com a gente, isso nos ajuda a ter autocontrole quando a gente tiver algumas emoções que são mais difíceis ou sentimentos que muitas vezes a gente reage de forma impulsiva ou se sente dominado por aquilo. Então, mindfulness ajuda a gente a ter mais foco do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando. E as pesquisas indicam que também que está associado à motivação. A gente falou um pouquinho de motivação hoje, então como é que a gente traz essa motivação para os estudantes? Então, a prática regular de mindfulness, ela ajuda a motivação. Simplesmente porque quando a gente consegue silenciar e ter mais clareza ali dos nossos pensamentos, sentimentos e se distanciar um pouquinho, às vezes, da cabeça que está um turbilhão de ideias, a gente consegue ter uma sintonia maior com os nossos interesses, com os nossos valores pessoais. Então, o que a gente quer para nós naquele momento ou no futuro e o que realmente é importante para a gente. E as técnicas de foco, elas podem ser implementadas em diferentes momentos aí da escola. Eu vou citar alguns, mas eu acho muito interessante começar o dia com essas técnicas. Mas a ciência mostra que ela é muito interessante quando a gente quer mais concentração dos alunos, então ela pode ser feita no começo do dia, que nem eu citei, para relaxar o corpo para o aprendizado, para a pessoa chegar e estar num estado ali que é mais tranquilo. Ela pode ser feita também antes das provas, porque ajuda a aumentar a concentração, isso é comprovado, e reduzir a ansiedade. Ajuda também na regulação emocional. Muitas vezes a gente tem estudantes que têm
tem comportamentos bastante disruptivos em sala de aula, isso também já foi estudado como uma técnica que ajuda, e para um momento de reflexão pessoal. Acho que isso é bastante válido hoje em dia, porque a gente falou bastante hoje nessa nossa live, da importância da gente tentar nomear nossos sentimentos e todo esse momento de crise que a gente está vivendo. Então, se a gente faz uma técnica de mindfulness, os alunos podem silenciar por um momento, se observar e conectar com o que eles estão sentindo e pensando. Então, o professor pode até fazer uma atividade de escrita em seguida, de 5 minutos, de como é que você está se sentindo hoje, como é que você termina o seu dia, sabe? Pode acontecer em diferentes momentos. E como fazer mindfulness? Bom, eu coloquei a foto aqui da capa do guia que a gente fez de volta às aulas. Dentro desse guia tem uma parte falando especificamente sobre mindfulness. Quem escreveu foi a Daniela Degani, que ela é especialista em mindfulness para escolas. Aqui está o site dela também, se vocês quiserem dar uma olhada. E ela disponibiliza várias técnicas de mindfulness que são guiadas. Então, no nosso guia tem link para uma prática que é guiada, que vocês podem se inspirar. E tem 2 aplicativos que são gratuitos, que eu gosto muito, que eu uso faz bastante tempo. Eu já usei com estudantes também, que é o Vivo Medita e o Headspace. Head é cabeça em inglês, space é espaço. Esses 2 aplicativos, eles têm a versão gratuita, com várias meditações guiadas, seja para foco, para reduzir a ansiedade, para fazer exercícios de respiração. E tem também a versão paga ali, que tem várias outras meditações, mas tem bastante coisa aí no acervo gratuito. E a prática regular de mindfulness, ela é vinculada, inclusive, à ajuda em quadros de depressão. Então, não é algo que é simplesmente fechar os olhos, respirar e vai acabar ali. Não. Traz transformações bem profundas no cérebro e quanto mais a pessoa praticar, mais aquilo vai ficando natural. E eu dou essa dica não só para os estudantes, mas também para os profissionais da educação aí que estão nesse turbilhão e tudo isso que está acontecendo, experimentar colocar isso no dia a dia. Nem que seja 5 minutos, já é bastante efetivo. Bom, voltando um pouquinho, né, o que fazer na volta às aulas. No começo, eu falei que uma coisa muito importante para ajudar nesse momento presencial é ajudar os estudantes a criarem as narrativas deles sobre esse período histórico e ajudar e criar um espaço ali que seja pensado para que eles possam processar e aprender com as próprias experiências desse período. Então, aqui tem algumas sugestões do que pode ser feito. Então, uma atividade bem característica da escola, né, são as rodas de conversa. Então, o simples ato de sentar em roda, preservando o distanciamento, claro, conversando sobre aspectos da pandemia, que temas que foram mais marcantes para eles, como eles se sentiram em relação a estar em casa, ou ver esse monte de notícia, ou as fake news que circularam sobre a doença, quais que chamaram mais atenção. Dá para expandir muito esse tema das rodas de conversa, eles falarem o que os mais ajudou e os mais atrapalhou nos estudos. Acho que é uma atividade ideal para que as pessoas possam se ouvir e elaborar tudo isso. Uma outra atividade que pode ser interessante é propor soluções criativas para a pandemia. Então, a gente ainda está vivendo essa pandemia. Então, por exemplo, o que os alunos proporiam para lidar com a solidão? Então, por exemplo, a solidão de idosos que moram sozinhos. Então, escrever cartas, ou propor que a pessoa se conecte de tal forma, ensinar a fazer videochamadas, não sei, porque a gente sabe que nossos estudantes podem ser muito criativos, então colocá-los para pensar como lidar com esses desafios todos que apareceram. Uma outra atividade que eu acho que é bastante legal quando voltarem às aulas é ter um mural coletivo que ele possa simbolizar a época da pandemia. Então, desde cada um trazer uma imagem que represente o que foi a pandemia para eles, a pessoa pode colocar aquilo no mural, ou simplesmente uma palavra, uma frase, ou deixar uns post-its do lado do mural, e uma caneta e um álcool gel, lógico, para as pessoas irem escrevendo, ou até um mural que as pessoas possam deixar recados umas para as outras, já que vai ter aí os estudantes vão estar todos no mesmo dia, né? Então, as pessoas podem deixar recados aí para os professores, uns para os outros. Outras atividades que podem ser interessantes para ajudar a criar essas narrativas pode ser, por exemplo, dentro da aula de história. Então, levantar outras pandemias ou situações que se assemelham minimamente que a gente está vivendo e tentar levantar quais foram as lições aprendidas daquela época.
seja com pessoas da família que vivenciaram, ou pesquisando na internet, ou até mesmo imaginando, né, como é que será que foi passar por uma situação de calamidade como essa, que em outros períodos da história eles vivenciaram. E aí tentar traçar um pouquinho quais são as diferenças e semelhanças, porque ter esse raciocínio ajuda muito a criar esse significado e processar toda essa experiência. Por fim, eu acho que uma atividade interessante de escrita é apresentar para os alunos, mais de ensino médio, na verdade, o que é uma crônica e propor que eles escrevam um texto que seja uma crônica para alguém que no futuro vai tentar entender o que foi essa pandemia. Parece um exercício que é simples, mas ele é bastante efetivo, porque a gente está nessa situação há 6 meses, cada um muitas vezes dentro de si, né? Não é todo mundo que faz terapia ou que está falando sobre o que está vivendo. Então, quando você se propõe a escrever algo, você está, sim, processando o que você está sentindo. E antes de escrever essa crônica, o professor pode fazer uma discussão sobre esses temas. Então, os alunos falarem um pouquinho como é que foi para cada um deles, até para inspirar essa escrita ali mais para frente. Aqui tem uma outra sugestão de atividade. Eu gostei muito desses quadros que eu vi. Foi feito por um artista francês, há mais de 100 anos. Então, esse artista francês ele fez uma série de quadros de como ele imaginava que seria os anos 2000. Então, há 100 anos atrás, ele fez essa projeção, né, imaginando como é que vai ser o ano 2000. Então, aqui a gente vê que esse artista ele imaginou uma capacidade aí de construção que se assemelha à robótica, a uma inteligência aí mais autônoma, que ele consegue controlar por botões. Ele fez essa imagem, como ele achou que seriam as construções ali dali 100 anos. Esse é um outro quadro dele que eu achei bem interessante. Ele imaginou como é que iam ser os bombeiros, né, nos anos 2000. Então, você vê que os bombeiros aí têm asas, eles chegam voando para apagar o incêndio. A gente tem o link para essas imagens na nossa guia também de volta às aulas. E eu acho que essa atividade ela poderia ser feita de uma maneira bem legal, que é mostrar as imagens. E se a gente pensar o ano 2000, ele de certa forma se aproxima da outra imagem. A gente não tem ainda bombeiros voadores, mas é legal para o aluno pensar o que imagens que eles criariam para daqui a 100 anos nesse cenário aí pós-pandemia. Como é que será que vai ser o mundo? Não precisa nem ser 100 anos, pode ser 5, pode ser 10, e pensar a longo prazo eu acho que é fundamental para crianças maiores e para adolescentes, porque dá essa perspectiva de pensamento de longo prazo, né? Que é quando uma criança ou adolescente ele começa a não pensar só no imediato. E quando a pessoa consegue se projetar para um futuro, isso aumenta também a resiliência. Muitas vezes ela vai pensar ali para frente e vai criar um senso de propósito, ela vai identificar algo que ela poderia fazer. Então, essa atividade ela foge também das palavras, né? Uma forma de simbolizar por meio de imagens, por meio da arte, que deixa de ser tão racional. Então, podem surgir coisas aí bem interessantes, individuais ou coletivas. Você quer complementar, Guto? Não, tá joia? Tá ótimo. Vamos ver as perguntas. Obrigado, Ana e Gustavo. A gente está se encaminhando para o final, então vou tentar ser bem rápido nas perguntas, mas eu só quero deixar facilitar o acesso aos guias. Eles estão nos comentários desse vídeo, estão no chat do vídeo também, e caso vocês não encontrem, estão aqui, amesoamente-nas-escolas.org.br. Então, achei bem importante dar esse recado agora. Até a professora Núbia comentou que imprimiu e agora é o livro de cabeceira dela, porque de fato é um material muito bom e que ajuda demais. A gente fica muito feliz. Então, sobre as perguntas agora, tem muitas perguntas, então, da professora Sueli, da professora Selma, Elaine, que vão no sentido de que, ok, a gente temos que lidar com os alunos e acolhê-los, mas nós estamos numa situação de insegurança, uma situação de medo, por vários motivos, né? Então, o que vocês diriam para os professores nessa situação? Eu acho que com certeza a gente tem que pensar nos professores e nos gestores primeiro. Então, eu acho que uma imagem que é bem representa muito essa ideia é quando, por exemplo, está num avião e tem alguma situação de emergência. O primeiro recado que é dado é que os adultos têm que colocar a máscara de oxigênio primeiro neles, antes de ajudar uma criança.
Então, é fundamental que a gente pense primeiro em como deixar os adultos bem, os professores que estão aí na linha de frente, os gestores, antes de cuidar dos alunos. Nesse sentido, eu acho que quando eu propus aquela roda de conversa para os professores também elaborarem o que estão sentindo, essa é uma forma de se ajudar, que é nomear os medos, nomear os sentimentos, ouvir dos outros o que está funcionando bem, o que não está funcionando. Eu acho que da mesma forma que garantir que cada aluno vai ter um adulto ali que vai ser um parceiro nesse momento de travessia, eu acho que a gente pode pensar nos adultos nesse mesmo sentido. Então, com quem que cada professor vai contar como um momento de troca e de falar sobre os sentimentos? Eu acho que essa é uma dica bastante interessante, ter um parceiro aí para essa jornada, que vai te ouvir sem julgamentos e que vai simplesmente ali estar ao seu lado. Porque eu acho que quando voltarem às aulas, esse senso de comunidade vai ter que ser mais forte do que nunca. Acho que já tem sido, né? Porque os professores dos que eu converso, eles têm se ajudado muito na maneira de entrega das aulas, de como ajudar os alunos, mas eu acho que a volta às aulas vai requerer ainda mais dessa proximidade, porque tem vários medos que vão estar ali, né? Desde o medo do contágio até o medo de como é que eu vou voltar para casa, encontrar minha família, será que eu vou estar infectado? Ou será que eu vou dar conta das demandas e das exigências que vão aparecer? Então, eu acho que é o momento de sempre pausar, conversar e se ouvir, e poder contar também com profissionais da saúde. Então, que quem está na gestão tem essa parceria, assim, desde fazer indicações, como o serviço que o Gustavo indicou, até poder chamar algum profissional para conversar com os professores. Eu acho que a gente tem que ir lidando com os medos e com os anseios conforme eles surgem e nomear aqueles que já existem. E essa pergunta, ela falou dos professores com a sua ansiedade e suas angústias para voltar. E tem os professores que não vão voltar. Então, essa é a próxima pergunta, né? Da professora Alice, a respeito dos professores de grupo de risco que estão em casa e estarão em casa mesmo na volta, nesse primeiro momento de volta presencial, com uma sensação de impotência, culpa, pensando que seus colegas e alunos vão voltar e ela está longe com esses sentimentos todos, né? Então, queria que vocês trabalhassem essa questão. Achei bem interessante. É delicado mesmo, porque a gente tem pessoas, né, que vão ser do quadro de risco, que não vão voltar para a escola. Mas eu acho que mesmo que elas não voltem para a escola fisicamente, a gente tem que pensar como pessoas pertencentes. Então, que esse professor, essa professora, ele possa ter voz, que ele saiba o que está acontecendo na escola, que ele dê sugestões de atividades, que contem para ele o que está acontecendo, porque esse período ele vai passar. O que eu acho que é fundamental é a gente não esquecer quem está ali em casa precisando ser cuidado aí de uma maneira especial e que a gente tenha esse olhar atento a todos. Então, do funcionário da cantina, a pessoa da portaria, a pessoal da enfermaria, o professor, o diretor, seja quem for, eu acho que tem que ter esse senso de estamos todos juntos e como é que a gente vai cuidar uns dos outros, inclusive quem vai estar em casa. Ótimo. E para fechar, a professora Lucilene pergunta sobre a sobrecarga, né? Essa é um sentimento que os professores já sentem muito e sentiram durante todo esse período e que na volta às aulas ele pode ser agravado por esse sentimento de responsabilidade sobre a saúde mental, saúde física dos alunos, dos seus próprios colegas, também a responsabilidade sobre a aprendizagem deles num ano tão difícil. Então, como lidar com esse sentimento de sobrecarga? Eu acho que aqui a gente precisa pensar muito, na nossa rotina. Eu acho isso uma coisa muito importante. O que vem acontecendo é que a gente vem vivendo situações que, como são muito novas, elas tendem a uma sobreposição muito frequente, assim. Então, a gente tende a fazer duas coisas ao mesmo tempo, não fazer com a mesma eficiência que a gente poderia fazer. Por outro lado, a gente tende a cansar mais e daí a gente dorme pior. Então, assim, uma coisa muito importante é a gente partir do ponto de que a gente tem que cuidar da gente para começar. Então, assim, eu gostaria muito assim de sugerir que se tomassem
bastante cuidado com os autocuidados, né? Coisas básicas como a importância do sono, a importância de uma alimentação razoável, essas coisas fazem muita diferença para a potência de vocês, para a capacidade de exercer essas tarefas e tal. Então, assim, uma coisa é muito importante. Hoje em dia, a gente considera isso tão importante quanto qualquer outra coisa que a gente possa fazer pela saúde mental. Bom, depois disso, eu acho importante, quando a gente se depara com um cenário que é muito novo, que a gente possa mentalizar esse cenário, né? Então, assim, poder pegar uma folha de papel, um lápis e começar a organizar como é que vocês gostariam que a rotina de vocês fosse. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia, com as demandas internéticas que a gente tem, né, o que vem acontecendo é isso. Daqui a pouco são 10 horas da noite, você está deitada na cama pensando em dormir, e daqui a pouco chega um e-mail e você começa a trabalhar tentando dormir ao mesmo tempo. Se a gente tem uma certa... se a gente consegue ter uma clareza interna de como é a rotina ideal da gente, e aqui quando eu falo ideal, é ideal dentro do possível, né, pessoal? Eu consigo estabelecer pelo menos alguns limites que permitam que eu consiga dormir direito, que eu consiga ter algum tempo no final de semana para me divertir, para poder descansar, esse tipo de coisa. Durante a semana também, na hora do almoço, ter uma quantidade X de tempo que eu posso parar para almoçar e ser convicto da importância disso, pessoal. Na verdade, esse caos que pode vir a acontecer na rotina das pessoas, ele vai enfraquecendo a pessoa, que vai se sentir, né, sobrecarregada com as tarefas, e isso vai fazendo com que isso se transforme numa bola de neve, dia após dia após dia. Medidas objetivas e diretas em relação ao autocuidado, a mentalização da minha rotina e tentar manter uma certa estrutura, mesmo que isso às vezes nos incomode um pouco, assim, o que eu posso dizer para vocês, por exemplo, me incomoda um pouco a ideia de eu desligar o telefone todos os dias às 10 da noite, por exemplo, mas é uma coisa que eu tive que fazer para eu conseguir dormir direito e poder trabalhar durante o dia e ajudar as pessoas. Não estava dando assim para deixar o telefone ligado essa hora. Me incomoda um pouco, mas organiza o meu dia. Então, assim, pessoal, isso tudo a gente está vivendo um momento muito desafiador mesmo. Eu gostaria de falar para vocês, é bem importante de frisar que a gente não tem uma receita de bolo para as coisas, e a gente está tentando, né, fazer orientações que para algumas pessoas possam, né, fazer sentido e que possam ajudar, mas a gente vai ter muitos desafios e, como a Ana falou, a gente tem que estar junto, com bastante autocompaixão, bastante parceria, trocando experiências, para a gente tentar ir se adaptando de acordo com as mudanças que vem acontecendo, né? Deixa eu só complementar. Essa questão da sobrecarga de trabalho, ela é real. Com certeza os professores estão trabalhando mais do que nunca e esse excesso de demandas ele sempre existiu, né? Porque é característico de ser professor, ter muito trabalho, lida com os alunos, é sempre algo muito intenso. E como a escola é um lugar de relações humanas, a gente já acaba lidando com questões de saúde mental. Então, eu não vejo como mais uma demanda a gente ter que lidar com as emoções dos alunos, porque a gente já lida, né, quando a gente está na escola. A diferença, acho que a gente quis passar aqui, é dar algumas ferramentas para que isso aconteça de uma maneira mais sutil, mais interessante, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, como é que a gente pode juntos falar sobre sentimentos, como é que a gente pode tentar elaborar essa situação de crise, como é que a gente pode criar um clima na escola que tenha menos bullying, que tenha menos violência contra o professor, que tenha um ambiente em sala de aula que seja melhor para o professor da aula. Então, acho que aprender um pouquinho sobre saúde mental já vai ajudando nesse sentido e deixa todas as demandas que já existem para o professor com mais ferramentas para lidar, né? Não como uma demanda extra, eu vejo assim. E eu acho que é importante a gente enxergar, assim, como país, que não vai ser possível dar conta de tudo que a gente planejou esse ano, tanto para a nossa vida pessoal, como para o aprendizado dos alunos. Então, a gente sabe que aprender online não é como aprender no dia a dia, na sala de aula. Então, a gente não vai poder dar conta de tudo que foi planejado. Mas a gente pensar que tem outros aprendizados ali, que a gente vai tentar pensar nesse momento, que mais que os alunos aprenderam,
e dar conta de como eles vão chegar. Então, depois olhar o que vai fazer mais sentido ali para recuperar os conteúdos, quais são prioridades, e olhar o aprendizado como um processo contínuo, que ele não está se encerrando esse ano, que a gente tem aí o ano que vem, que a gente vai pensar como é que a gente vai ajeitar tudo isso, porque a gente foi aí atropelado por essa pandemia. Exatamente. A gente, então, está chegando ao fim. Gustavo, Ana, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu só queria agradecer, Rafael, e aos parceiros da educação. A gente tem desenvolvido uma parceria assim que dá um orgulho enorme para o nosso grupo, assim, e um prazer enorme de trabalhar com vocês. É um prazer de fazer as lives contigo e conversar com o pessoal depois. E durante esse período, né, tipo, tão esquisito assim, essa foi uma das coisas mais legais que surgiram ao longo do tempo e que talvez não tivesse surgido se não fosse isso que a gente está vivendo. Então, assim, queria agradecer a vocês que estão assistindo também. Vocês têm, então, acessível aí o site para vocês, o guia para vocês. A gente gostaria que vocês pudessem fazer proveito dele. A gente fez com muito carinho, assim, com bastante esforço, e nos encontramos em breve, em algum momento. Queria agradecer também ao Parceiros da Educação por esse projeto, essa parceria, usando o nome Parceiros de novo, que eu acho que é fundamental para a gente pensar nesse momento, e eu acho que vocês têm feito um trabalho bem bonito aí nesse sentido, entre outros. E agradeço também todo mundo que estava assistindo, mandou perguntas, e espero que a gente possa continuar esse debate aí de formas que foram possíveis. Nós agradecemos demais vocês, Ana, Gustavo, o Instituto Ame Sua Mente. É um prazer enorme para nós também, um privilégio contar com vocês. Agradecemos também os professores, gestores que nos acompanharam ao longo dessas 3 lives. A gente hoje tem um pequeno sentimento de fim de ciclo, né? Porque das outras a gente sempre falava, nos vemos na próxima, nos vemos na próxima. Mas também temos a certeza de que o nosso trabalho continua cada vez mais forte, em conjunto, e principalmente em conjunto com as redes, escolas. Então, agradeço a todos. A gente falou bastante dos guias, as lives também. A primeira, que foi sobre saúde mental do educador, a segunda, saúde mental dos estudantes, e essa de agora vão ficar no youtube.com/parceiros da educação. Então, também estão lá para que as pessoas possam rever, passar para os amigos e colegas. Então, agradeço bastante e até uma próxima oportunidade.